Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar umas dicas hoje, vamos falar um pouco hoje sobre o direito administrativo. Mais precisamente, olha o que nós vamos abordar hoje. O ato administrativo. Sabemos que no seu concurso, a sua banca, quando vai falar de direito administrativo, se existem 20 perguntas, é certo, 10 são sobre o ato administrativo. As outras se dividem entre a 812, o PAD, e assim vai se distribuindo. Mas o ato administrativo, esse aí é certo que a sua banca adora. Tá? Direito administrativo, como sabemos, que é uma das divisões do direito público, né? Das subclasses do direito público. O direito dividido em direito público e direito privado, sabemos, o direito público é das suas ramificações ao nosso querido direito administrativo. Então vamos falar sobre o conceito do ato. Existem vários conceitos, vários doutrinadores, cada um fala de uma forma, mas todos convergindo na mesma direção. Vamos colocar dois conceitos aqui, os mais relevantes, para entendermos como essa convergência num sentido só. Maria Silva, ela fala que o ato administrativo é uma manifestação do Estado, ou quem o represente, tá? Que produz efeitos imediatos em observância da lei sobre o regime do direito público, regime jurídico de direito público e sujeito ao controle do Poder Judiciário. Então, vamos colocar aqui um elemento desse atributo, desse conceito. Declaração do Estado. Declaração do Estado. Vamos melhorar, vamos pegar o conceito de Eli Lopes, quando ele fala que é uma declaração unilateral do Estado. Então vamos colocar a declaração unilateral. Veja bem, unilateral. Por que declaração unilateral, Humberto? Todo ato administrativo, ele parte do órgão público, parte da administração para o administrado, para o particular. Ok? Diferentemente do ato da administração, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o ato administrativo é uma declaração unilateral, tá? Esse ato, ele parte do órgão ou da administração ou quem o represente. Quem o represente. Declaração unilateral da administração ou quem o represente. Esse quem o represente é importante mais na frente, quando formos ver os elementos do ato, vamos ver sobre essa representação, quem pode representar, quem tem a competência de representar a administração. E sobre o regime do direito público. Olha bem, regime do direito público. Sob o regime do direito público. Obviamente, se estamos falando da administração, se estamos falando do órgão, se estamos falando do Estado, o regime de direito é o público. Algumas vezes, em função da descentralização que nós já falamos aqui, tá? Esse regime pode ser direito privado. Em alguns casos, quando se tratar de um ato da administração, também pode ser sob o regime do direito privado. Mas aqui, o ato administrativo, que é do órgão da administração para o administrado, para o particular, sempre será no regime do direito público. Tá? Ele logo fala mais, ele fala que o ato administrativo ele cria, ele resguarda, ele modifica, ele extingue, escrever, né?
ele declara direitos e ainda impõe sanções cria, resguarda, modifica, extingue, declara direitos e impõe sanções. Nos remete um pouco ao ato jurídico, não remete? É mais ou menos, lembra muito essa parte do direito civil. Então, isso aqui, gente, se guardarmos esses elementos do conceito, que é uma declaração unilateral, parte do Estado para administrar, administração da administração ou quem a represente, vou colocar um azinho aqui, quem a represente, sobre o regime jurídico do direito público. Regime jurídico do direito público. Cria, resguarda, modifica, extingue, declara direitos, impõe sanções. Então, nós temos aí um conceito formado, num emaranhado de milhões de conceitos que existem, de vários autores, de várias personalidades que estão aí falando sobre o nosso ato. Tranquilo? Dá uma copiada. Eu tenho certeza que com isso aí vai dar para ter uma ideia bem clara do conceito. E enquanto falarmos sobre o conceito, nós falamos sobre o ato da administração. É bom que a gente aborde também esse ponto, para que não fique dúvidas. O ato administrativo é esse. Ato da administração. Ato da administração, a nossa ADM. Maravilha, ADM, né? O ato da administração, diferentemente do ato administrativo, que é uma vontade unilateral, esse aqui passa a ser uma vontade bilateral. Mas como bilateral? E a supremacia do Estado? Essa supremacia do Estado cai por terra quando a administração, ao contratar com o particular, ela se iguala ao regime jurídico de direito privado. Exemplo, a administração não tem um prédio para funcionar a prefeitura. Não tem a sede própria. Então, ela vai procurar um prédio de um particular e quando contrata aquele prédio, o que acontece? Existem duas vontades divergentes. Uma vontade, vamos colocar a prefeitura alugando o prédio para funcionar, para poder administrar, para poder prestar o serviço. O particular alugando para receber. Ela quer receber. Essa vontade é divergente. O particular não quer prestar o serviço e a prefeitura não quer receber. Então, é divergente. Mas existe também, Humberto, vontade convergente? Sim. Uma concessão, por exemplo, é uma vontade convergente. Quando a prefeitura descentraliza o seu serviço, o Estado descentraliza, concedendo os serviços a uma entidade, obviamente as vontades são convergentes, mas da mesma forma bilaterais. Então é um ato da administração. E o fato administrativo, que também costuma gerar dúvida, fato administrativo, costuma gerar dúvida, porque o fato nada mais é que a materialização do ato. Quando eu emito um ato, eu quero, obviamente, como resultado, um fato administrativo. Se eu emito um ato autorizando a demolição do prédio, qual que vai ser o fato? A própria demolição. Se o prédio vai ser demolido, é em função de um ato. Esse é o fato. Bem tranquilo, né? Acho que ficou bastante claro. E nós também temos no ato alguns atributos. Esses atributos, eles devem ser considerados, porque na prova o que é mais cobrado são os elementos. Mas os atributos estão sempre permeando ali, sempre rodeando uma pergunta ou outra. É bom que você fique por dentro também. Vamos aqui. Primeiro atributo, a presunção de
legitimidade e veracidade. Alguns doutrinadores, eles costumam dividir, dizendo que são dois atributos, a legitimidade de uma, a veracidade de outra. Mas acaba caindo na mesma, né? Todo ato, Humberto, ele presume-se verdadeiro. Todo ato, ele presume-se legítimo? Sim, exatamente isso. Todo ato, quando ele é colocado na seara jurídica, quando ele entra no mundo jurídico, a presunção é de legitimidade e veracidade. Por quê? Lembra quando nós falamos do conceito que ele causa efeitos imediatos? Justamente por isso, por causa desse atributo, essa presunção. Todo ato praticado, ele presume-se verdadeiro, ele presume-se lícito. Mas, quando um particular se sente prejudicado por esse ato, ele afetou de alguma forma, prejudicando e não tem motivo de ser, aí sim existe o instituto da inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que esse ato é ilícito, que esse ato tem que ser nulo, é o particular que foi afetado com a decisão da administração quando emitiu esse ato em favor do particular e do administrado. Mais um. Auto executoriedade. Então já diz, né? Auto executável. Não depende de ninguém. Não depende de nenhum outro órgão. Não depende do poder público. Não depende do judiciário. Ele emitiu o ato, ele é auto-executável. A própria administração executa esse ato. Olha bem, quando eu falo administração, eu quero dizer que o ato é uma função típica da administração. Lembra? Típico, atípico, dos três poderes? É exatamente isso. A administração, tá, ela emite de forma típica os seus atos. Humberto, quer dizer então que o legislativo e o judiciário não podem emitir ato? Podem sim, de forma atípica. Os seus atos são emitidos quando? Supondo que o judiciário vai fazer uma compra. Obviamente, ela vai emitir um ato com a Lei 8666, que é a lei de licitações. Então, quando ela emite aquele ato para a compra de algum material, ela está fazendo de forma atípica uma função típica da administração. Tá? Olha bem, PA... Essa aqui, tipicidade. A maioria, a grande parte da doutrina, coloca a tipicidade como um atributo do ato. Alguns doutrinadores acham que a tipicidade está ligada ao princípio da legalidade e outros princípios. Mas eu gosto de pensar que é um dos atributos da tipicidade. Por quê? Lembra lá no início do curso de Direito, quando lembramos que a norma, para surtir efeito, elas têm que estar tipificada no ordenamento jurídico? Exatamente isso. O que sustenta esse ato? Qual a lei anterior a esse ato que faz a sustentação dele? Se ele não tiver tipicidade, se não estiver embasado, se ele não estiver sustentado pela lei, como que esse ato pode ter validade? Obviamente, mas é a presunção, Beto. Presunção. Lembra da inversão do ônus da prova? Está ligada à tipicidade. Ok? E, finalmente, a imperatividade. Humberto, imperatividade, parece alguma coisa ligada ao império. Justamente, é exatamente isso. É o poder de império da administração, é o poder de império do Estado. Lembra da supremacia do Estado com relação ao particular, ao administrado? Essa imperatividade, ela traz para o particular a obrigatoriedade de aceitar aquele ato, tá? Independente da sua vontade. É o poder extroverso do Estado. Eu vou emitir o ato independente se você queira ou não.
Independente de você tenha culpa ou não, esse ato será emitido. É um ato de império. Ok? Agora, olha bem aqui, para a gente guardar. Como uma palavra, um nome, Pati. Aí eu pergunto, quem não conhece uma Pati? Todo mundo conhece uma Patrícia, que carinhosamente é chamada de Pati. Então vamos guardar, olha bem esse mnemônico, mnemônico eu costumo dizer o seguinte, não vamos nos apegar a isso para poder guardar, porque vai ser, vocês vão decorar a matéria. Aqui é só um gatilho. É um gatilho para que possamos guardar quais são esses atributos do ato. Ok? Copia, congela a imagem, copia e vamos adiante. Tem um cachorro, cachorrinho do vizinho, que sempre na aula nessas dicas de direito administrativo, ele gosta de participar. Acho que ele não gosta da matéria, não sei. Agora, olha bem, nós vamos entrar agora na parte do ato, a parte preferida das bancas. A parte que eles mais gostam de sugar o sangue, de sugar o conhecimento. Mas dessa vez não, dessa vez vocês vão preparados para essa prova. Porque nós vamos falar dos elementos do ato. Que parece, à primeira vista, uma primeira olhada, uma primeira análise, parece ser uma coisa de outro mundo. Ah, eu nunca vou guardar. Guarda sim. Você vai guardar porque você vai entender. Nós vamos falar uma linguagem simples, mas olha só a importância de, juntamente com essas dicas, se aprofundar na lei, dar uma lida, ler textos, procurar a doutrina, para poder entender. Vamos lá. Primeiro elemento é a competência. Alguns vão dizer que um elemento é o sujeito. É competência. Né? Porque em cima da competência nós saberemos quem é o sujeito competente. Ok? Eu vou colocar separado, depois vamos formar mais um mnemônico, mais um gatilho, para nós lembrarmos. Finalidade. Finalidade. Forma. Primeiro, depois vamos falar sobre cada um. Vamos fazer um quadrinho aqui na frente. Não vai ficar sensacional, vai ficar fácil, tranquilo para se entender. Veja bem. Forma. Motivo. Olha bem, na hora da prova não vai escrever separado não, hein? E objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Esses elementos, em princípio, todos eles têm que estar dentro do ato. São elementos essenciais para a formação e validade do ato. Por isso ele é um assunto recorrente, por isso a banca cobra, porque você concursado, você que vai passar e vai ser chamado e nomeado, todos os dias em sua carreira pública, você vai estar emitindo atos, que sejam decretos, que sejam atos normativos, que sejam atos de forma escrita, de forma verbal, mas estarão emitindo atos todos os dias. Por isso a banca pega tão pesado nessa parte do ato. Vamos falar sobre cada um. Competência. Olha que tranquilo que é. Vamos escrever aqui na frente. Primeiro vamos dizer aqui, já que estamos falando em nomeação, vamos dizer que um prefeito de uma determinada cidade do interior de Minas Gerais, vamos pegar Dores do Indaiá. Esse prefeito de Dores do Indaiá, ele vai nomear
nomear um cidadão, maravilha, nomeação, essa palavra fica arrepiada, né? Nomeação. Ele vai nomear um cidadão que foi aprovado no concurso, ok? Então, o que eu pergunto aqui? A pergunta é, quem tem a competência para nomear? Doido ainda é. Vai chegar o governador de Minas e vai nomear um cidadão aprovado em concurso público? Negativo. Quem tem a competência é o prefeito. Mas o Berta abaixo do governador. Mas a competência é dele. Ele é o chefe do executivo. Ele nomeia. Ele exonera. Ok? Já que perguntamos quem, veja bem aqui. O prefeito. Olha só. Competência de nomear é de quem? É do prefeito. E a finalidade, Humberto? A finalidade é o fim. A qual fim se destina esse ato? Tá? O que você quer ao final dele? Então, essa finalidade é por quê? Por que, Humberto, vocês têm emitido esse ato? Interessante isso aqui, né? Em todo o ato que você vê, em todo o ato que você emitir, sempre a finalidade é o interesse público. Então, aqui, interesse público. Interesse público. Não há outra finalidade para o ato. Se ele tiver um outro interesse, ele, naquele ato, digamos que ele vai nomear um cidadão por causa de uma vacância, por causa da aprovação do concurso, mas percebe-se que esse nomeado não foi aprovado em concurso público. Então, existe um erro que é o desvio de finalidade, onde o ato, obviamente, vai ser anulado. Ok? Forma. Como vai ser essa forma? Olha que pergunta simples. Forma nos remete a como? Porque a forma é a exteriorização do ato. Eu vou manifestar a minha vontade de que forma? Eu vou exteriorizar agora. E a forma, no caso de uma nomeação, qual deveria ser? Ele chegar e falar, a partir de hoje começa a trabalhar lá, tá? Pode ir lá para o meu gabinete, pode ir lá para a Secretaria de Estado. Não, está errado. A forma é decreto. Se ele não emitir um decreto, que é o ato administrativo, no caso da nomeação, negativo, nada de entrar aprovados em concurso, muito menos nomeados, né? Nomeados simplesmente para poder exercer um cargo de chefia, um cargo de confiança, sempre decreto. E o motivo, Humberto? O motivo é o porquê do ato. O porquê que esse ato está sendo emitido. Está descendo, não está tranquilo hoje. O porquê do ato. Não, nós não podemos confundir. Olha bem, costuma-se confundir o motivo com a motivação. A motivação, como diria o professor Dalmo Azevedo, ele costuma dizer que é o blá 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 do ato administrativo. Porque o motivo é a situação de fato e de direito. A situação de direito é a lei. E a situação de fato é a circunstância, tá? Que pode ser discricionário, pode ser vinculado, mas é a circunstância em qual aquele ato foi emitido. Então, olha bem, o prefeito chegou na Secretaria de Saúde com a mulher e custou ser atendido, e aquilo gerou um aborrecimento muito grande para ele. Então, motivado por isso, ele vai nomear uma pessoa a mais ou duas pessoas a mais para fazer atendimento.
Não tem lógica, né? Essa motivação. Inclusive, quando motiva o ato, está vinculando o ato, tá, pela teoria dos motivos determinantes. Quando você dá a motivação, obviamente você vinculou, e se aquela motivação for falsa, o seu ato vai ser anulado. Olha bem a importância de cada um desses elementos. Olha como é importante. E por fim, o objeto que é o próprio ato. É o quê? É o quê? É a mudança fática no mundo jurídico. É o quê? O motivo, inclusive, ó, estava esquecendo aqui. O porquê. O motivo sempre uma incógnita, tá? Ó, vou colocar 3 o leitor, mas tá bom. É sempre uma incógnita. Uma incógnita. Porque, na verdade, não. Vamos fazer o seguinte, já que estamos falando de uma nomeação, qual seria o motivo de uma nomeação? Primeiro, vamos colocar, o cidadão foi aprovado. A aprovação em concurso de provas e títulos. Ok? Existe uma vaga? Existe. Tem uma vaga para esse cidadão. Vaga, mais um motivo. É o bastante? Não. Necessidade. Se não houver necessidade, nada de nomeação. Os 3 juntos, tá, fazem o motivo para a nomeação. O porquê? Nós temos uma aprovação, nós temos uma vaga e temos a necessidade. Ok? Esses 3 garantem a nomeação? Não garantem a nomeação. Garantem o seu direito de ser nomeado caso exista uma nomeação para aquele cargo. Então você garantiu o seu direito. Vai ter nomeação? Tem que ser você aprovado. Ok? O objeto seria a mudança fática, né? No mundo jurídico, no mundo de fato, né? Então, qual seria o objeto aqui? Aprovação, vaga, necessidade? Seria um provimento imediato. Nós vamos provir, lembra do conceito? Os efeitos imediatos do ato? Então, provimento imediato. Nomeação, veja bem a tranquilidade. Agora, vamos ver o que é vinculado, o que é discricionário. Competência, o prefeito, vinculado. Interesse público, sempre vinculado. Em forma de decreto, neste caso, sempre vinculado. Por que neste caso, Beto? Porque, regra geral, a forma do ato é em forma de decreto. Lembra que nós aprendemos que o Brasil é signatário da Convenção de Costa Rica? Certo. Até aí tudo bem. E quando vem uma norma de lá, como é que essa norma vem? O secretário chega aqui e fala qual é a norma? Não, ela vem em forma de decreto, sempre em forma escrita. Mas regra geral. E saber do direito, quando existe a regra geral, porque tem várias formas, várias arestas, várias brechas. No caso, então, a forma pode ser por gestos, pode ser por sons, mas o TSE falou que ele não pode nomear simplesmente falando. Não pode. Mas o guarda de trânsito, ele pode parar o seu carro, levantando a mão. Isso é um ato administrativo também. Ele pode assoviar, para mandando o seu carro parar, e mandando você sair também. Isso também é um ato administrativo. Vamos ver aqui. Vamos ver. Competência, o guarda tem. Primeiro. Finalidade, interesse público. Ele parou o carro para as pessoas atravessarem a rua. Forma, parou. Não é tranquilo? Motivo, o porquê. Tinha muito carro, eu precisava parar para as pessoas atravessarem. É o motivo. Tá? E o objeto. O objeto é o próprio ato. Qual a mudança fática no mundo jurídico? Qual a mudança material? Os carros pararam. Esse é o objeto do meu ato. Parou o trânsito. Viu? Agora, então, a aprovação também vinculada e o provimento imediato tem que ser vinculado. Para esse ato de nomear, olha a vinculação. Mas não são todos os elementos em todos os atos que são vinculados. Quer ver? Vamos dizer aqui que o prefeito agora, ele resolveu fazer uma rua, uma avenida. A cidade vai melhorar muito. Aqui o trânsito vai fluir. Então,
eu vou pedir para demolir. Vamos demolir algumas casas, alguns prédios aqui, para nós fazermos essa tão sonhada rua da cidade. Ok? Então a demolição, ele vai... Bom, a competência continua sendo do prefeito? Sim, continua sendo do prefeito. Estou escrevendo competência aqui. Na verdade, ele vai desapropriar, e quem vai demolir, olha só, o fato gerado vai ser demolição, mas ele vai desapropriar, o ato de desapropriação. Desapropriação. Viu como se confunde ato e fato? Ato, desapropriação, fato, a demolição. Então aqui, quem é competente para emitir esse decreto? É o prefeito, que então está vinculado novamente. Continuamos com a vinculação do ato. Tá? Finalidade. O que eu falei? É sempre o quê? Justamente, o interesse público novamente. Interesse público. Explica melhor esse interesse público vinculado. Explica melhor. Ok. Nós temos essa avenida e quero fazer essa avenida, vai melhorar muito o trânsito. Nossa, o trânsito vai ficar uma maravilha. Ótimo. Acontece que ninguém sabe e nem vai estar presente no meu ato como motivação, mas lá no final dessa avenida eu tenho uma casa muito boa que foi construída num local muito ruim. Essa avenida vai valorizar muito a minha casa. Olha bem, se o interesse público é a construção de uma avenida, a pavimentação de uma avenida para fluir melhor o tráfego, como é que ele pode pensar que vai valorizar a casa dele? Como ele pode fazer uma rua para poder valorizar o seu próprio bem? Então, interesse público. Forma. Qual é a forma agora? Decreto? O que vocês acham? Exatamente. Outro decreto. Na verdade, esse decreto vai ser uma declaração de utilidade pública em forma de decreto. Mas vamos colocar aqui, decreto. Decreto novamente. Ó, pode ser uma declaração de utilidade pública, pode ser um outro tipo de ato também, mas sempre em forma de decreto. Não vai chegar lá, obviamente, vamos lá, trator, vamos derrubar. Derruba tudo aqui, aquela casa